pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje o Drive Tour é do centro de São Sebastião até Caraguatatuba. E agora a gente vai atravessar a cidade, porque a BR, a SP-055, né, ela atravessa a cidade. Ela muda de nome, né, mas continua sendo a mesma rodovia, né, meu amor? Entrando dentro da cidade, passando por dentro das cidades, ela muda. Aqui ela vai chamar... Como é que era o nome? Manuel Hipólito do Rego, Manuel Hipólito do Rego. E vai até o final lá de São Sebastião com esse nome, né? Então ela vira aí uma estrada urbana, né? Então não deixa de ser a BR, mas ela tem esse contorno, esse visual de estrada, de rodovia urbana, de avenida urbana, né? Com faróis e... Na realidade a cidade ela tem, acho que são 3 faróis. É esse, o ali da padaria, né? E aquele outro mais pra frente, ali perto da Petrobras. Depois não tem mais. Não tem. A cidade inteira, tem 3 semáforos aí. Da divisa de uma ao outro tem 3 semáforos, pra vocês verem, né? Como é... Porque São Sebastião tem em torno, se não me falhe a memória, em torno de 80 mil habitantes. Isso de ponta a ponta, né? Porque a Costa Sul, que é onde tem essas praias que a gente mostrou, comentou, você tem bastante morador, mas grande parte das casas, dos imóveis é de veranista, né? Isso. Aqui você já tem... É uma cidade turística, então vive do turismo. Tem ali a Petrobras também. E é também bastante veranista, então é um misto, né? É uma estância, né, turística. Isso, né? Estância turística. Então, quer dizer, quando chega a alta temporada, isso aqui triplica de gente. Triplica. Morador mesmo, são poucos, né? Você, pra pegar a fila da balsa, que é aqui atrás, na temporada às vezes é 2 horas, 2, 3 horas pra você pegar a balsa. Porque é outra coisa também, o acesso para Ilhabela é só por aqui, ou por mar, né? Então não tem... Tanto é que às vezes quando tá o tempo muito ruim, com muito vento, tudo, a balsa fecha, né? Então aqui é o centrinho de São Sebastião, centro, né? Da cidade. Centro da cidade. Ali temos a nossa esquerda rodoviária. E essa aqui praticamente é a avenida principal que a gente estava comentando, a Hipólito do Rego. Que é a SP. Quer dizer, ela continua aqui dentro. Como ela vai passar por dentro de Caraguá, como ela vai passar por dentro de Ubatuba, até chegar em Paraty, né? Porque ela pega os trechos de estrada, vamos dizer assim, e os trechos da cidade, né? Para a direita aqui fica todo o centro antigo. Histórico. Histórico, isso. E antigo também. É o centro histórico. Então é o chamado histórico. Tem as casas, né? Tombadas, a igreja, as praças. Que fica paralela. Essa aqui tá paralela àquela que a gente começou o trajeto agora, que era a Rua da Praia. Elas estão paralelas, né? São 3, não, a gente esqueceu um farol, tem 4. Tem 1, 3, 2, 3, mais aqueles ali, 4. Tem mais 2 ali na frente. Fizeram por causa da escola, né? Ali tem a FATEC. Aqui, ó, da Petrobras, do lado esquerdo. Inteirinho, o Petrobras começou lá na... É inteiro, é muito grande. Na Topolândia. Petrobras é a Transpetro, né?
É, onde tira aqui, né, o petróleo lá no mar. Tem os dutos. Os dutos, entra os navios. Aí daqui, aí ele vai subir para as refinarias, né? É um passeio muito gostoso aqui, o passeio aqui no centro de São Sebastião. Também tem muita história e bastante coisa para ver. Tem a Rua da Praia, né? Que chama Rua da Praia. Ela foi revitalizada, tá bem bonita, né? Já tem um tempo que foi revitalizada. Mas ela é bem bonita, é um passeio gostoso, tranquilo, seguro, tem bastante segurança. Então não precisa ter medo. Aqui são trechos que já as praças, o mar já não são tão bonitas as praias como lá da Costa Sul. E você já tem alguns trechos menores até de praia. Porque você tem bastante, por conta de você ter bastante marina pra cá. O mar tá sempre do lado direito. Tá sempre do lado direito da gente. E a gente chama aqui, ó, do centro para cá desse espaço, chama Costa Norte. A gente está fazendo as praias para centro e costa norte da cidade. Isso. Porque ela vai fazer divisa com Caraguá. Então a gente está aqui nessa praia, chama-se Praia Deserta, nesse espaço que a gente está passando agora. Vai ter um trecho aqui da estrada que vai dar para ver o mar. Vamos ver se dá para ver por aqui. Então as praias aqui são visíveis. Aqui, por exemplo, ó. Aqui é alto mar, né? Não dá pra... Aqui é fundo. Ó, mas tem um calçadão. É bonito, aí você vê, pessoal. É muito bonita essa vista aqui, ó. Se a gente precisa ir para Caraguá, esse é o caminho também, não tem outro. Tem uma... Esse ponto que a gente já chama Pontal da Cruz. Pontal da Cruz. Não tem outro, sabe? Fala assim, não, vocês estão aqui beira-mar para mostrar. Não, é esse. Aí tem esse ó, pier, né? Pier do Pontal da Cruz. Tá tudo em obra, né? Estão recapeando aqui. E eles fazem normalmente de manhã e no fim do dia. Eles botam esses cones de manhã para virar 2 faixas do lado esquerdo e uma aqui. E no fim do dia botam os cones para ficar uma faixinha lá meio espremidinha do lado esquerdo e 2 faixas aqui para tentar o trânsito fluir, porque não, a gente sabe, vai aumentando a quantidade de carro, e só tem ela, não tem outro lugar. O acesso é só por aqui, né? Você não tem que falar assim, não, ali vou por lá, não. E vocês olhando, você não tem para onde ampliar muito. Né? Você teria que ficar desapropriando um monte de imóvel e se tornaria inviável. Então uma das soluções que eles fazem é que não está agora, que agora já é um pouco mais tarde, essas condições da própria obra, né? Eles criam essa faixa a mais, que ela muda tanto do fluxo. De fluxo, tanto de manhã como no fim do dia. Ela inverte. Essa aqui é a praia do Arrastão. Então é o bairro do Arrastão. As ruas aqui pra dentro tem nome de peixe.
garopas. Por isso que o esse bairro é o Arrastão, né? Eu acho muito, muito bonitinho, olha lá. Anchovas. Eu acho muito gracinha esse bairro. Aqui é a praia do Arrastão. Ali dá, não sei se dá pra ver barcos. Né? Pessoal jogando, uma praia bem gostosinha também. E aqui também tem marinas, ó. Então, tem bastante marinas aqui. Bastante marina, porque aqui praticamente você já sai em alto mar. Então, ó, tem bastante marina. Tirando esses trechos de praia, o resto é alto mar aqui. Aqui esse pedaço aqui você tá mais em alto mar. Aqui já é o portal da Olaria. Já mudamos de bairro, ó, de praia. Porque aqui você tá mais em alto mar, né? Você tem alguns trechinhos de praia, né? Você não tem tanta praia aqui como para Costa Sul, que praticamente a rodovia, tudo é praia. Tudo é praia. Aqui é bairro e então as praias aqui são essas que dá pra... que tem areia, que dá pra você ter acesso pra pessoa ter acesso, né? A próxima é São Francisco, também muito conhecida aqui na Costa Norte. Porque ela tem um reduto forte e grande ainda de pescadores, de pesca, né, da pesca artesanal. Aqui o bairro de São Francisco. E também você tem o convento, né? Você também tem vários prédios históricos aqui, né? Da época, né? Do início da cidade. Então ainda tem. O coisa também não é aqui no São Francisco? Não. O museu lá, museu não? Não. Não? É mais pra frente. Então aqui São Francisco, então também tem saída, passeios de barco, tem... Pra pesca, né? Tem bastante... O pessoal, né? Pega barco pra pesca, né? Tem uma pracinha gracinha lá na frente, como se fosse um pier, né? Tem uma pracinha também. Então, muito bonito também aqui o bairro de São Francisco. Carinhosamente chamada de bairro. Então o pessoal, onde você mora? Eu moro no bairro. Já sabe que é o bairro de São Francisco. Eu não sabia disso não. Você fala onde você mora? Eu moro no bairro. Oxi. Ou fala oi? Não, uau. E daí já sabe que carinhosamente é bairro de São Francisco. Porque daí o pessoal daqui da Costa fala, onde você mora? Eu moro na Olaria. Eu moro no Rastão. Vai falar no portal da Olaria. Sim. Entendeu? Então Olaria eles falam, também. mora na Olaria. Como a gente fala, mora em boi, né? Mas vocês estão vendo assim, parecem duas cidades, né, pessoal? A gente veio num trecho assim que era muito verde, né? Aqui, ó, Pier da Figueira. Aqui muita gente para e faz pesca. O pessoal vem de longe. Quem gosta de pesca em alto mar, então é aqui que vem muita excursão no Pier da Figueira. Muita excursão. No entanto, ó, tá encoberto, não dá nem pra ver Ilhabela ali, ó. É verdade, agora. Ó, não dá pra ver nada. nada. Não dá nem pra ver. Ilhabela tá do lado direito aqui também, pessoal. Não dá pra ver nada ali. É que tá essa neblina, você vê, tá sol, mas tá uma neblina que a Ilhabela, que é enorme. Você não tem como falar assim, não passou e eu não percebi. É enorme, é que realmente tá encoberta, a Ilhabela tá todinha encoberta. Não sei qual que é esse fenômeno. É o ar quente com o ar frio? Mas aqui embaixo não, né? Isso aí normalmente você tem em serra, né? Justamente que você tá saindo
do lugar gelado. Aqui a gente tem o sítio arqueológico, então ele fica aqui. Então tem as ruínas e as relíquias daquela época, né? Do início da cidade, vamos falar assim, vai do período colonial, onde ali lá tinha uns escravos que ficavam para lá. É, porque escondidos. aqui era fazenda, né? Tinha fazenda, então né? então a gente tem um sítio arqueológico. Então peças daquela época foram encontradas e estão preservadas no próprio lugar. Também é só marcar a visitação no sítio arqueológico. Essas casas aqui beirando, muitas delas têm garagem náutica. Porque elas estão assim, estão em alto mar praticamente. É. Então essas casas aqui, muitas têm. Porque não tem prainha, né? De areia. Não tem prainha, é alto mar já. Pedras, coisa do tipo. Então muitas têm garagem náutica. Ai que chato. O que você tem? Eu tenho uma garagem náutica. É um trecho bonito também. É uma parte sinuosa, uma parte que você anda um pouco mais devagar, porque é um trecho de bastante movimento. É muito carro, né? E o duro é quando acontece algum acidente, alguma coisa, aí é que fica difícil de andar. Quando teve o deslizamento mais pra frente, que eu daí acho que acredito que dê pra ver, esse trecho aqui ficou interditado um tempo, mas um bom tempo. Creio que uns 2 meses, se não for mais, salvo engano. Quando teve um deslize aí aí da serra. E o trecho de quem tinha que passar para o outro lado tinha que pegar uma balsa. Ficou disponível aí, o governo e a prefeitura disponibilizou um trecho para a pessoa vir de barco, porque ficou ilhado praticamente. Até porque teve erosão dessa estrada. A estrada cedeu. É, a estrada cedeu. Em trechos que ela é mais encostada, vamos chamar assim, de um barranco, vai? Não, da encosta. Da encosta. Aqui é a Praia das Cigarras. Isso que eu tô falando aconteceu mais pra frente, ainda não é nesse pedaço aqui. Eu não sei o que eu não vejo aqui, assim, aonde pode ampliar, onde criar uma alternativa. É muito difícil, a não ser que seja cortando o morro lá em cima, né? Mas aí mas aí é difícil porque você tem problema ambiental, né? Porque aqui, como é tudo Serra do Mar, é o Parque Estadual da Serra do Mar, né? Então é meio complicado pensar em cortar. Porque aí você precisaria estar cortando e tendo acesso para todos os bairros, né? Para tirar o trânsito daqui. Porque não tem muito para onde ampliar. É morro e aí água, é morro e mar. E a estrada no meio. E cada vez mais carro, não para não diminui, né? Só aumenta. E isso, graças a Deus, ainda é que a gente não tem os prédios aqui, né? Que é proibido. Até 9 metros só para construção. Imagina se tivesse prédio. Você teria num espaço hoje onde tem uma casa, um prédio de 10 andares, 4 apartamentos por andar, você está com 40 famílias. Botando uma média de 3 por família, 120 pessoas, e que só metade tenha carro, 60 carros
Deus é mais, pronto. já Num viu. espaço onde tem uma casa com 2 carros. Entendeu? Então é meio complicado Não, isso. aqui a gente preserva muito o meio ambiente. Então É, tem que. Olha aí, ó, o mar, ó o alto mar, gente. Olha que. Ali na frente, aquelas casas lá é Caraguá já. Não é Caraguá ali? É Caraguá, Ou é não. Enseada? não, é Caraguá. Caraguá tá mais lá pra baixo. Mas, Tá mais pra lá ainda. ali ainda tá na Enseada. É, ali ainda é São Sebastião. Então qual o trecho? Que foi nesse trecho aqui. Ah, nós vamos passar ali, ó, naquela curva ali, não sei, acho que não sei se dá pra ver agora ainda. Nós vamos passar, né? Aquela curvona ali, ó, que cedeu. Que teve que fazer ó, já cresceu a mata já. Já cresceu vegetação. Nossa, ele Foi ali, ó. Tá vendo as pedras daqui? A estrada tá bem na encosta e teve muita infiltração de água, né? Que acabou desmoronando. Abriu um buraco. A pista cedeu. Nossa, foi uma obra grande. Foi. Teve que implodir pedras aqui para poder, senão, porque teve deslizamento da pedra também, né? Ah, cara, foi um caos a cidade e virou um caos. Foi nesse trecho aqui, ó. Foi nesse trecho, ó. Ó, até já nasceu aí a vegetação, mas foi nesse trecho aqui praticamente. Todas as pedras ali. Ó, teve que fazer reconstruir toda essa encosta aqui. Essa contenção, vai. Ó, tá até amarrado ainda ali tá as tudo pedras. com tela ainda. Tá com tela. As pedras estão com tela. E aí eu acho que daí eles plantam, né? Pra crescer, pra ajudar a segurar. Pra não descer. Foi bem nesse trecho aqui mesmo. Dá pra ver ali amarrado ainda. Você vê, são estradas, você vê coisa bonita. Olha que bonita a gente nem fala que tá no Brasil às vezes, né? Uma vegetação bonita, uma estrada gostosa. Eu falando, você tem um problema às vezes que pode ter trânsito, pode ter um pouco de trânsito, mas são as estradas tão gostosas que acaba compensando, vamos chamar assim. Eu acho que é uma vegetação diversificada, ó. Que nem aí, ó, parece pinheiro, né? Tá. É pinho ali. Ah lá. Ó, os espertos. Aí depois a moto é perigosa. Que nem essa encosta aqui, ó, bastante pedra. Não sei se dá pra perceber, mas é muita pedra. Que é a Serra do Mar, né? Então, quando a gente consegue ver a pedra porque desbarrancou, né? Quando tem um deslizamento, aqui, ó, às frente, vezes tudo. é a pedra que desce. Aqui também teve, ó, esse pedaço aqui também, ó. Nessa bico. Não, tem até placa aqui do governo do estado. Então eu fico Obra de mexendo serviço direto. de correção, ó, do talude. Que é a praia da Enseada, pessoal. Aqui ela é boa para prática de kitesurf, que ela tem muito vento. Então o pessoal vem para cá praticar kitesurf. Ó, lá, aqui a placa caiu. A estância turística de São Sebastião. Ó, essa igrejinha é histórica, viu? Também é uma igrejinha histórica. Essa igrejinha é histórica. Que virou museu ali, né? Ainda continuamos em São Sebastião. Olha lá, estamos na Enseada. Mas aqui quem conhece já tem uma certa carinha de Caraguatatuba. Porque essa rodovia, como ela vai entrar desse jeito em Caraguá, né? Então é meio parecido até.
Ela vai fazer a divisa, né? É. Então... Mas... Aqui, nossa, foi o governo que fez essa aqui, que a reformou, né? Porque como não continua sendo, queira ou não, aqui é a SP 055, né? 055. Essa aqui, como a gente como conversou, essa aqui é a Rio Santos. Só que ela tá do lado urbano porque ela tá passando por dentro de uma cidade. Ela tem os trechos de estrada, de rodovia, né? E tem os trechos que passa urbano. Que aí nos urbanos às vezes muda o nome. Ó, que nem o DR. Então aqui é o governo do estado que faz essa estrutura de asfalto. Porque na realidade ela é a BR-101, né? Que é uma rodovia federal. Só que o estado está responsável de cuidar dela, de manutenção, de tudo mais. Então ela vira SP 055. Porque essa BR-101 ela corta praticamente o Brasil inteiro, né? Vai até lá pro Nordeste. Vai lá pra cima, vai lá longe. A gente chegou a pegar ela lá pro lado de Recife, né? Recife. Era 101. A gente chegou a pegar 101. Aqui, ó, entramos em Caraguatatuba. Aqui bem na divisa, ó. Por isso que eu falei que parece igual, porque você vê que você entra, se não tiver a placa você não percebe. Aqui então já é o município de Caraguatatuba. Saímos de São Sebastião. Saímos de São Sebastião, entramos no outro. Aqui Caraguatatuba você consegue ter um outro acesso pela Tamoios. Você desce a rodovia do Tamoios, que você vai sair lá na frente, aqui para Caraguá. Né? É uma cidade maior, tem mais. Eu acho que ela é menor que São Sebastião. O que, tamanho. O que, Caraguá? É. Ixi, aí eu não sei. Mas ela tem uma população maior, bem maior do que São Sebastião. Aqui já pode prédios, né? Você vai ter mais pro lado da praia, que é do lado direito, você já vai ter prédios de vários andares. Porque na realidade aqui desse litoral acho que é só São Sebastião que não pode. Que você pega Bertioga, pode, Caraguá pode, Ubatuba pode. É só São Sebastião que não pode. Graças a Deus. O plano diretor ainda continua proibindo. Graças a Deus, porque você mantém um pouco a cidade. Não, mantém o meio ambiente. Né? O meio ambiente, porque se começa. Porque a gente sabe que a especulação imobiliária, quando começa, vai que vai, né? Começa ali no pé na areia, depois vai indo para trás. E São Sebastião também fica mais difícil porque todos os pés na areia já estão por condomínios, né? E condomínios altos. Entendeu? E condomínios com imóveis com bom valor. Então, acho que dificulta um pouco para a especulação imobiliária. Bem, pessoal, mas então acho que a gente vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse trajeto de São Sebastião até Caraguá. Se gostaram, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E deixa aí nos comentários, vocês conhecem essa estrada já? Ou qual outras estradas que vocês acham que é bonita, né, meu amor? Isso, e se vieram já para esse espaço, para esse litoral norte aqui, deixa aí nos comentários também. Conta aí qual foi a sua visão aqui da nossa cidade de São Sebastião. E também aqui esse trecho aqui de Caraguá. Então até a próxima.